Olá, você está no On The Road, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Rafaela Borges. Lembra que no ano passado eu mostrei para você a nova geração do Nissan Sentra, modelo importado do México? Pois é, essa nova geração atrasou tanto para chegar no Brasil por causa da pandemia que menos de um ano e meio depois o modelo já mudou. Ele traz uma frente nova, eu vou te mostrar com detalhes daqui a pouco. E essa versão que eu vou mostrar hoje, que é a Advance, nunca te mostrei antes, a de entrada, ganhou mais equipamentos. Por isso eu escolhi ela para mostrar também, para mostrar as diferenças entre este modelo e o topo de linha que você já viu aqui no ano passado. Nissan Sentra 2025, que, como eu disse, vem do México e é basicamente o único concorrente do Toyota Corolla. Vamos ver os detalhes? Na linha 2025, o Nissan Sentra Advance ganha tecnologias ADAS de assistência à condução que não tinha antes, só existia no Exclusive. Por isso o preço ficou R$ 3.400 mais alto, agora são R$ 156.390. A Exclusive manteve o preço de R$ 176.690 e tem o interior Premium na Exclusive, que se você quiser você paga R$ 1.700 a mais. Uma análise aqui sobre o segmento de sedãs médios, que praticamente morreu no Brasil. Antes a gente tinha esse modelo, a gente tinha Cruze da GM, a gente tinha Civic. O Cruze argentino saiu de linha. O Civic agora vem só importado da Tailândia em uma versão super cara, completamente fora aqui do padrão de Sentra e Toyota Corolla. Então, basicamente, no segmento generalista, que não é de marcas premiums, esses dois modelos são os que restaram, assim como todos os outros segmentos do Brasil. Eles começam a ser mortos, desaparecerem por causa da proliferação dos SUVs. Opa, mas espera aí! Contrariando a onda dos SUVs, a BYD acaba de lançar um sedã para concorrer com o Corolla e, por que não, Sentra também. Trata-se do King. Só que ele custa bem mais que esse Sentra Advance. A versão mais barata, R$ 175.800. No entanto, ele é um híbrido plug-in e tem 209 cavalos de potência. Afinal, o King mais barato precisa justificar porque custa quase R$ 20 mil a mais que o Sentra Advance, que por sinal agora é o único dos três que não tem nenhuma versão eletrificada. Mas vamos ver o que mudou e conhecer a versão Advance e, por que não, relembrar o desempenho desse motor 2.0 aspirado. Vem comigo! Vamos começar falando da grade, que foi o que mais mudou, relembrando até o modelo 2024 cromado aqui. Era mais para dentro, maior, então você tinha no fim das contas uma grade escurecida aqui, menor do que agora, ficou maior a grade, um formato um pouco diferente, manteve os cromados, mas mais discretamente aqui na lateral. O para-choque também foi renovado, anteriormente aqui a gente tinha o farol auxiliar, e agora toda a iluminação, farol de uso diurno, todo o conjunto óptico é concentrado aqui no farol principal. Eu sei que tem gente que reclama, que prefere a solução do farol auxiliar aqui, mas isso vem sendo adotado pela maior parte das montadoras e é uma tecnologia mais eficiente. O que você acha? Prefere o farol auxiliar ou conjunto único? Vale ressaltar que aqui na versão Advance, esse farol que vem extravasando aqui para o lado, passa a ser automático, com sistema anti-ofuscamento, adaptando faixa ao carro que vem na direção oposta conforme demanda à noite. Antes, essa tecnologia só estava disponível no Exclusive. Quando a gente passa para a roda, elas têm dois tons, aqui um prata tão clarinho que até parece um branco, por dentro preto. São rodas de 17 polegadas 215/50. E elas são iguais, tanto na versão Advance quanto na Exclusive, então pelas rodas você não vai saber qual é qual. Freios a disco na frente e atrás, suspensão independente nas quatro rodas. Olhando a lateral, você vê uma diferença importante, que é o seguinte: Exclusive é bitom. Você tem, por exemplo, branco com teto preto. Aqui um tom apenas.
Falando sobre dimensões, esse é um carro que tem 4,65 metros de comprimento, então para comparar com SUVs populares, que você vê bastante nas ruas, ele é 25 centímetros maior, por exemplo, do que um SUV médio como o Jeep Compass. Largura, 1,82 m, 1,46 m de altura e 2,71 m de distância entre os eixos. Daqui a pouco a gente vai analisar o espaço interno. É bem bonita essa parte aqui do carro, ele tem um leve rebaixamento aqui na coluna C, que dá um estilo meio acupesado. Tá uma característica normal entre os sedãs atualmente, então apesar de 3 volumes bem definidos, a gente tem a coluna um pouco rebaixada com essa linha aqui, ó, de black piano, que deixa o visual mais chamativo, mais bonito, mais contemporâneo. Traseira não muda absolutamente nada. Mesma coisa de antes, a lanterna aqui um pouco mais larga nessa parte, vem afinando a partir do momento que é entrecortada pela tampa do porta-malas. É um carro também que economiza nas inscrições. A única coisa que a gente lê aqui é o Sentra, nada de versão, nada de motor. Passando para cá, eu gosto bastante do logo da Nissan aqui no prata fosco, fica bem bonito, mesmo com a carroceria prata escuro, quase cinza como esse carro, ainda chama a atenção por causa do fosco nessa parte. Partindo agora para a abertura do porta-malas, não é elétrica. A gente tem, no entanto, um bom acabamento aqui, bem forrado, as hastes aqui, ó, de aço. E chega mais para a gente observar como é que ele é por dentro. Porta-malas de 466 litros de capacidade. Ele é bastante alto, tanto que essa parte aqui, ó, que é comum aos sedãs, deve incomodar pouco. Dá para colocar uma mala em cima da outra por aqui, mas a caixa de roda dos dois lados invadindo demais e acaba comprometendo um pouco a acomodação da bagagem. Vai sobrar um espaço aqui para mochilas, sacolas, mas não consigo colocar as malas em toda a extensão. De todo modo, o resumo da ópera é que, como na maioria dos sedãs médios, a gente tem aqui um porta-malas muito bom. E você nota que é um porta-malas fundo, né? Mas ele não abriu mão do step, não. Aqui está ele, o step de uso temporário em rodas aro 16, step de uso temporário que você pode usar por determinados quilômetros, entre 80 e 100, até velocidade de 80 km por hora, mas quebra um galho sem comprometer o porta-malas, que continua bastante grande. Aqui você vê que com os 2,70 m de entre-eixos, a gente tem um bom espaço interno para a perna dos ocupantes, certo? O túnel central é alto, mas dá para acomodar o pé aqui em cima, ele é bastante comprido. A pessoa que vai no meio vai ficar com a perna um pouco para cima, não tão confortável, mas dá para ir. Agora, o maior pênalti é o seguinte, não tem saída de ar atrás do Nissan Sentra, em nenhuma versão. Entrada USB, nós temos uma aqui, que é do tipo A. E na ausência do terceiro passageiro, você pode usar esse apoia-braço retrátil que tem 2 porta-copos também. Uma diferença crucial: o Advance não tem o teto solar e o Exclusive tem. Mas não se esqueça, você está pagando R$20 mil a menos. O acabamento de porta dessa versão é super sóbrio, mas muito bem feito. Olha só, estou passando a mão para você escutar o barulho. Macio ao toque. Agora vou dar uma batidinha para você ver que o plástico é muito emborrachado aqui nessa parte. Quando a gente passa para baixo, tem a imitação de couro, soft touch também, com a costura aparente. E esse material também aqui no puxador, a maçaneta imitando o alumínio e aqui a imitação da fibra de carbono. Passando um pouco para baixo, a gente tem um grande porta-objetos com direito a porta-copos. Sistema de som convencional. O sistema de som da Bose está apenas na versão Exclusive. O Sentra tem 6 airbags de série nas duas versões, inclusive os laterais. Banco com bom suporte, ele é largo, bem do jeito que os americanos gostam, porque lembre-se, carro feito no México tem como principal mercado sempre o americano. Mas gosto bastante do conforto do banco, do Nissan Sentra, o banco revestido com a imitação de couro e na costura aparente aqui para ornamentar. O Sentra tem um ajuste elétrico do banco, mesmo nessa versão aqui de entrada, que é a Advance. E uma coisa interessante, olha só, ele tem um ajuste para a almofada da lombar também, para dar mais conforto, né, na hora
do motorista rodar, então eu posso ajustar tanto para frente quanto para trás. O volante do Sentra tem o revestimento na imitação de couro, com a costura aparente do centro, detalhe de alumínio, de imitação de alumínio aqui embaixo. Ele é multifuncional e é aqui que eu comando os sistemas de assistência, porque essa versão passa a vir com leitor de faixa, sensor de ponto cego, frenagem autônoma. O leitor de faixas eu vou procurando aqui nessas setinhas, é meio difícil de achar, eu achei que falta intuitividade, mas dá para pegar rapidinho também, você se acostuma. E eu vou mostrar melhor durante o teste. Essa funcionalidade, essa tecnologia que a versão Advance passa a trazer, a Exclusive já tinha. Uma desvantagem do Sentra em relação ao Corolla é que, independentemente da versão, o painel é analógico, ele não tem o painel digital. E o Corolla recebeu na linha 2024. Ao menos tem essa tela central e eu posso ir mudando as informações que eu vejo aqui no centro da tela, fazer algumas configurações, deixar o velocímetro de maneira digital aqui no centro, mas os mostradores principais também ainda são analógicos e ele não tem facilidades como, por exemplo, o Head-Up Display. O multimídia é semi-flutuante, ele tem a tela pequena, porque olha só, a tela é só aqui, ó, muita parte de moldura para alguns botões físicos, botão físico a gente tem aqui embaixo também, mas é uma tela que, apesar dos botões físicos aqui, é também sensível ao toque, inclusive bem rapidinha, tem Android Auto e Apple CarPlay. E esse aqui, quando a gente coloca menu, é a apresentação principal da tela. Eu posso ir mudando aqui também as coisas que eu vejo, customizar. Não é um multimídia moderno, não. É um multimídia que, se a gente for pensar, tá bem ultrapassadinho já. Outra diferença, aqui nessa versão a gente tem só a câmera traseira, que inclusive não tá com uma qualidade muito boa. E na versão Exclusive tem a câmera com a vista aérea. Apesar da ausência de saída de ar atrás, o Sentra tem aqui mesmo na versão de entrada o ar com 2 zonas de temperatura e uma de velocidade, direcionamento também apenas uma, então 2 de temperatura e o resto tem que compartilhar entre os 2 passageiros. Não tem carregador de smartphone sem fio, mas aqui na frente nós temos uma entrada USB do tipo C, uma do tipo A e uma auxiliar. Entrada auxiliar, alguém me fala para que o carro tem entrada auxiliar atualmente? Precisa? Alguém sabe de alguma função que eu desconheço? Me conta aí na caixinha de comentários. Perceba também aqui, ó, o acabamento mantendo os materiais soft touch, os materiais emborrachados, então ponto alto, sobriedade, mas muita qualidade. E aqui, ó, na lateral, a saída de ar-condicionado tem esse formato retangular, mas puxando um pouco aqui para o lado, revestido de black piano, e lá no centro você viu que ele é redondinho, então soluções diferentes na mesma cabine. Aqui na alavanca do câmbio, que ocupa boa parte do console central, a gente tem um acabamento de black piano, de imitação de alumínio, um compartimentozinho para colocar a chave, e o porta-copos está usando aqui no contorno, o revestimento que imita fibra de carbono mais uma vez. Ele é fundo, isso é bom, e grande, então o americano gosta, né, de porta-copos grandes para colocar aqueles copos gigantes de fast food, mas eu acho que no caso específico do Brasil faltou uma prensa, uma borrachinha para adaptar melhor latinhas menores, garrafinhas de água menores, mas pelo menos, como ele é fundo, não é tão fácil assim cair a garrafinha de água não, ele até que prende bem mesmo sem essas prensas. O motor 2.0 do Sentra você já conhece, é um motor legal, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas antes disso, eu tô aqui ao volante da versão Advance porque em movimento, a que tem mudanças é ela, que passa a trazer os sistemas ADAS, né? Ponto cego, o leitor de faixas. Então o que eu queria mostrar para vocês é o funcionamento do leitor de faixas. Ele não tem a função de centralização, ou seja, ele não é capaz de fazer curva sozinho. O que ele faz é o seguinte, quando eu saio da faixa, vibra o volante, ó, acabou de vibrar, alertando que eu estou saindo da faixa, então tipo, ó, presta atenção, volta para a faixa. Ele não faz a função de correção, o que ele faz de acordo com a Nissan é assim, você não voltou de jeito nenhum, então ele pode aplicar alguma frenagem para ajudar você a voltar, mas não faz aquela pressão no volante. Eu não sei o que você acha, eu acho que é assim, ó, na minha opinião, ou
tem a função de centralização que é capaz de fazer a curva sozinho para te ajudar, combinado com o ACC, que esse carro não tem, só tem a versão exclusive, ou só vibra mesmo para avisar, ou faz algum barulho. Por quê? Porque é chato, às vezes, quando você vai um pouquinho para cá, você nem saiu da faixa, você só não está no centro, ou está um pouco, quase em cima da faixa, mas não na faixa, e aí fica aquela coisa empurrando. O meu carro tem e eu geralmente desligo, porque ele mais me irrita do que me ajuda. Mas aí eu acho que é uma questão de gosto, né? O que você pensa sobre isso? Conta pra mim. Fora os sistemas de assistência, o motor 2.0 é o mesmo nas duas versões, ele tem 151 cavalos de potência, tem 20 kgfm de torque, não tem mudança. Mas é um motor a gasolina, tá? Não é flex, que apesar de aspirado, não ter aquela força, aquela patada em baixa rotação, funciona muito bem. Então eu vou entrar numa subida agora para que você possa ver. E olha só, ele retoma bem, grita um pouquinho, e isso vem um pouco da combinação do câmbio com o câmbio CVT, que simula 8 marchas, mas se você acompanha sabe que no CVT as marchas são mesmo simuladas, elas não são reais, porque o CVT tem as relações infinitas. Então essa característica de gritar um pouco, fazendo agora, não é porque ele está sofrendo muito para ir, é mais uma característica do câmbio CVT, é um câmbio muito voltado para conforto, voltado também para baixo consumo de combustível, vou falar disso já daqui a pouquinho, mas responde bem, ele faz um 0 a 100 em 9,4 segundos. Para comparação, é mais ou menos o tempo dos SUVs da Stellantis, Jeep, Fiat, que tem o motor 1.3 turbo de 185 cavalos e 27,5 kgfm. É um tempo semelhante ao do Renegade, que é um carro mais pesado, bem mais pesado do que o Sentra, e um pouco acima, por exemplo, de um Fastback, de um Pulse, do Pulse bem acima, porque o Pulse que tem esse motor é o Pulse e Abarth. Mas é um tempo bacana, um tempo que mostra que é um carro ágil, não esportivo, não nossa, que agilidade, mas que não vai te deixar na mão numa situação como essa aqui, de uma pista simples, quando você precisa fazer uma ultrapassagem ou uma subida. Um motor honesto. Por falar em consumo e motor, são 11 km por litro na cidade e 13,9 km por litro na estrada, oficiais em metro. Você acha bom, ruim ou ok? É o esperado. Quero saber o que você pensa. Eu acho que para esse desempenho é um consumo absolutamente ok. Lembrando que a gente consegue sempre fazer números melhores do que os divulgados pelo INMET por causa da metodologia de medição estipulada pelo Instituto Brasileiro. Então, se for a manha, for de boa, você consegue melhorar esse 13,9 km por litro, com certeza. Eu não consegui fazer aqui o teste, ainda mais o teste real, que a gente tem que colocar o combustível, né? Então, só computador de bordo, mas já teve várias situações. Pista rápida, cidade, pista simples. Então, o que eu consegui aqui é um consumo misto. Esse tipo de medição é melhor fazer em um teste de uma semana, rodando em várias situações. Então, por enquanto, o que eu posso te passar é o Inmetro. Também te digo que o Sentra tem suspensões independentes nas 4 rodas, tem uma direção bastante precisa. Olha só, fazendo curva aqui, é gostosinho. Ele tem boas respostas rápidas, diretas. A suspensão segura bem o carro, sedã, né? Cada vez menos comum no mercado, mas para quem gosta de dirigir, ainda uma ótima opção, porque tem centro de gravidade baixo, fica bem mais grudadinho no chão do que SUVs, com menos oscilação, inclinação de carroceria. Aliás, inclinação de carroceria ele não tem nenhuma. Eu acho que o Sentra é um carro bem gostoso de dirigir e sou fã de sedãs também, então isso, ter um sedã ainda nesse segmento que não seja de marca de luxo, seja mais acessível, acho que é uma coisa boa para quem ainda resiste aos SUVs, né? E tem muita gente que resiste, tem muita gente que não gosta. Então foi bom dar essa relembrada no desempenho do Sentra, que mudou de geração no ano passado e agora já recebe novas atualizações para a linha 2025, e mostrar essa versão Advanced, né? Que é diferente da versão Exclusive. É uma versão menos equipada. Nos lançamentos a gente sempre acaba mostrando a topo de linha, mas essa é aquela mais barata, de cerca de 156, de 156.390, relembrando, ficou R$ 3.400 mais cara, enquanto a Exclusive manteve o preço, porque afinal de contas ela não ganhou nada. Me conta o que você achou. Compraria, levaria o Corolla ou por esse preço prefere um SUV compacto mesmo?
com motor turbo. Quero saber a sua opinião, então me conte na caixinha de comentários, vamos conversar e deixe seu like no vídeo, porque aí ele vai engajar mais, atingir mais pessoas e aí até o debate entre vocês na caixinha de comentários fica mais legal, mais gente vendo, mais gente comentando, mais gente conversando. Fico por aqui, vejo você novamente em breve, tchau, tchau, até a próxima!